A graça e a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um dos amados. Tenhamos uma excelente noite hoje aqui no Bíblia em Casa, deixando o Espírito Santo assumir o controle. Amém? Que a sua palavra se torne viva e eficaz em nossas vidas. Nós amamos ao Senhor e cada dia que o conhecemos mais o amamos. Amém? Estamos já nas últimas semanas do Ministério de Jesus, estudando os textos que se referem a esses últimos momentos e o Espírito Santo tem a total liberdade para criar em nós não só um conhecimento, mas uma intimidade com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Vamos estar orando agora, consagrando este período para que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, usa, Pai, com total liberdade o momento que nós estamos separando para Ti, Senhor. Teu Espírito Santo possa nos dominar, Pai, fazer a Tua vontade, ó Pai, totalmente no conhecimento da Tua palavra, no viver a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, vem encher-nos da Tua presença, Senhor. Somos carentes e dependentes de Ti. Sem o Senhor nada podemos, Pai. Mas com o Senhor poderemos entender e, oh meu Deus, nos aprofundar no conhecimento de quem Tu és. Ajuda-nos nesta noite, nós clamamos e Te agradecemos pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amados. Nós vamos agora estar com o nosso irmão Leandro e depois, louvando a Deus, nos prepararemos para o estudo hoje da palavra. Amém? Que Deus abençoe rica e poderosamente a vida de cada um dos amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Hoje eu gostaria de falar sobre um princípio do Senhor para as nossas vidas, que é a união fraternal entre os irmãos. E é mais um princípio de Deus, meus irmãos, acompanhados por promessa. Para isso nós vamos ler o capítulo 133 de Salmos, que diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Irmãos, a gente vive um tempo diferenciado em que a gente precisa manter um certo distanciamento social, mas nós precisamos cultivar os nossos relacionamentos interpessoais, seja com os familiares, parentes, amigos, mas principalmente com os nossos irmãos na igreja. Nós precisamos cultivar esses relacionamentos para que o amor na igreja não se esfrie. Nós precisamos ter essa preocupação em mente, porque quando a gente se afasta um do outro, através desse distanciamento social, o natural é que os relacionamentos vão se esfriando. Então a gente precisa se esforçar para que isso não aconteça. E tem vários meios, apesar de não podermos nos abraçar, mas tem outros meios de cultivar os nossos laços fraternais dentro da nossa igreja, principalmente. Amém? Então nós vamos orar, irmãos, para que o Senhor nos ajude em relação a isso, para que o Senhor fortaleça os nossos laços de amizade, porque a saudade é muita, irmãos? A saudade dos ajuntamentos que fazíamos, Eu que sou evangelista, que era lá do evangelismo, todo domingo, passava o dia todo na igreja, almoçava na igreja, de tarde também com os irmãos evangelizando, as comunhões que aconteciam na igreja, jejuns, as comunhões das salas de EBD. Então isso tudo não está acontecendo mais, mas precisamos nos esforçar para que o amor não se esfrie e para que a gente se preocupe com o próximo, nem que seja com intercessões, orações em relação ao nosso próximo, aos nossos irmãos da igreja. Amém? Vamos orar então? Senhor meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Queremos colocar essa situação que estamos passando nesse momento, queremos colocar a nossa união fraternal, Senhor, entre os irmãos da nossa igreja, do corpo de Cristo na Tua presença. Temos um desafio atual, Senhor, de mantermos esses relacionamentos,
de fortalecer esses laços, meu Deus. Ajudar aqueles que estão sozinhos, meu Pai. Sua palavra diz que os solitários passarão a viver em família, Senhor. Promessa da tua palavra, que nós possamos realmente levantar os braços daqueles que precisam, daqueles que estão se sentindo sozinhos, desamparados, meu Deus. Que nós possamos orar, interceder, Senhor, pelos nossos irmãos, pelas causas dos nossos irmãos. Que podemos, Senhor, mandarmos, Senhor, mensagens, ligarmos, meu Deus, cultivarmos os nossos relacionamentos. Em nome de Jesus, aqueça, Senhor, aqueça a tua igreja. Aqueça, meu Deus, o amor dentro do teu corpo, Senhor, o corpo de Cristo, dentro da igreja. Nos ajude, nos desperta para isso, Pai. Em nome de Jesus, não deixe ninguém, Senhor, ninguém se sentir sozinho, ninguém se sentir solitário. Que o Senhor visite cada lar, visite cada família, visite os corações, tira toda a frieza espiritual da igreja, tira toda a frieza, meu Deus, nos relacionamentos interpessoais, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos essa causa diante de Ti, meu Pai, e que nós possamos em breve, Senhor, voltar ao normal, Senhor. Voltar a abraçar, meu Deus, voltar, Senhor, a ter comunhão com os irmãos, os nossos ajuntamentos na igreja, Senhor, e fora da igreja, Pai. Porque o Senhor tem bênçãos para a nossa vida, o Senhor derrama e ordena bênçãos, Senhor, na união entre os irmãos, Senhor. Não deixe isso morrer na nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fazemos um trono de
encha minha vida, Espírito, encha minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Toda glória a ti, Senhor. Amém, Jesus. Amados, glória a Deus, aleluia. Nós, na semana passada, nós vimos Jesus naquela festa da dedicação, naquele mês de dezembro, onde havia frio e neve, mas mesmo assim ele ensinando, ele aguardando a época da Páscoa, que seria em abril. Então, ele estava ali enviando 70 discípulos, eles voltaram para ele os ensinava. Lucas fala de diversas parábolas, diversos ensinamentos, e ele, num determinado momento, sai da região de Jerusalém e vai para a Betânia, não a Betânia do Monte das Oliveiras, pertinho de Jerusalém, mas vai para outra Betânia, do outro lado do Rio Jordão. Tudo isso nós vimos na vez passada. E lá ele é reconhecido como o Messias, porque João Batista havia dito que ele era o Messias. E então, quando eles contemplam Jesus, vem de fato as suas palavras e os seus atos, eles reconhecem que ele é o Senhor. Então, existe muita salvação, mas existe também muita perseguição, né? Muita perseguição. Mas Jesus, de qualquer forma, se mantém na região da Pérea, ou seja, na margem direita do Rio Jordão, para não se confrontar com os fariseus da forma que não estava programado nos céus, né? Para que fosse só no momento da Páscoa que ele fosse sacrificado. E ele fica lá. Mas há um acontecimento que interrompe esse ministério dele na Pérea, né? Que é o falecimento de Lázaro. Lá em João 11, a gente vai ver acontecer o falecimento de Lázaro. E aqui em João 11, a partir do verso 1, a gente vê o que o texto nos ensina. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente,
ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Então, Jesus regressa para a Judéia em função de Lázaro, né? Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. A gente entende que os apóstolos vão compreender depois que Lázaro havia morrido e que aquilo não era para que ele continuasse morto, mas era para que na sua ressurreição houvesse a glória do Senhor Jesus. Mas a palavra que nos chama mais atenção é que são 12 as horas do dia, ou seja, quando você anda na direção do Espírito Santo, nada vai te acontecer diferente daquilo que Deus planejou, né? Os discípulos ficaram preocupados, já tentaram matar o Senhor, nós vimos na segunda-feira passada, já pegaram em pedras para te apedrejar e tal, mas Jesus falou: olha, quando eu sou guiado pelo Espírito, quando eu estou na luz de Deus, eu não tenho que ter medo de nada, né? Não vai acontecer nada diferente daquilo que Deus planejou, né? E o fato é que ele finalmente vai para Betânia, essa que fica a 3 quilômetros de Jerusalém, no pé do Monte das Oliveiras, do lado de cá do Monte das Oliveiras, né? Do outro lado era Jerusalém. Então, ali ele vai na casa de Marta, Maria, e Lázaro é chamado para fora, né? Do túmulo. Então, a gente vê lá no verso 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Muitos dos que estavam ali, amigos e conhecidos, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. O inimigo, ele é incansável, né? É muito triste, mas é real. Então, a gente vê, eu estou em João 11, vamos agora a João 11, 47. A gente vê: então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que faremos? Que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Amém? João aqui acrescenta, né, que, na verdade, o sumo sacerdote fez uma profecia sobre o sacrifício de Jesus. Mas o versículo 53 de João 11 fala: desde aquele dia resolveram matá-lo, né? De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Jesus fica nessa cidade de Efraim e depois ele sobe, né, para passar através de Jericó e voltar com a multidão para a Páscoa. Ou seja, Jesus estava dando tempo, né, para que o momento oportuno chegasse, né? A gente vê que Jesus explica para os discípulos sobre acontecimentos futuros, né? Jesus não parava de ensinar, né? Eu não sei o que a gente entende como uma lição importante do Senhor para nós aqui, senão que ele não parava, né? A igreja,
não é, como se diz, não é um monumento, né? É um movimento, né? Você não pode ficar parado, né? Se você é discípulo de Jesus, você está sempre em movimento, você está sempre pregando o Evangelho ou fazendo alguma coisa para espalhar a pregação do Evangelho. Amém, irmãos? Você está sempre agindo. E aqui a gente vê que Jesus também não parava, ele estava sempre ensinando, pregando, né? E ajudando. E aqui no caso a preocupação maior dele era preparar os apóstolos, os discípulos, para os acontecimentos vindouros. Então, ele prepara o espírito deles quando os fariseus o interrogam sobre o reino de Deus. Jesus aproveita essa pergunta, está em Lucas 17. Lucas 17, foi nesse momento, né, em que Jesus estava esperando para descer junto com a multidão. E aqui, então, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos, sempre preocupado em ensinar aos discípulos, ele disse: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui ou lá está, não vades nem os sigais. Ele está prevenindo sobre falsos messias. Isso, na verdade, é uma palavra para nós, né? Eles ainda tinham visto pessoalmente Jesus, mas hoje em dia muitos são enganados facilmente, né? Lá em Israel hoje, nos dias de hoje, 1921, está surgindo um homem, um rabino, dizendo que é o Messias. E vários judeus estão crendo nele, né? Então, eles não conheceram a palavra do Messias verdadeiro, né? Que diz aqui: porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Não vai ser eis aqui, ele ali, está dentro da casa, está ali fora, não. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas, ele não deixa de prepará-los, padeça muitas coisas, seja rejeitado por esta geração, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Zombavam de Noé, né, e ficaram fora da bênção. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, não davam importância ao pecado, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, verso 29, eu estou em Lucas 17, 29, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la, e quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama. Ele está falando sobre o arrebatamento, amém? Ele vem primeiro nas nuvens, né? E chama os salvos. Então, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então, Jesus está preparando os seus discípulos, amém? O coração do Mestre é esse. E continua sendo esse para você e para mim. Ele quer nos preparar, amém? Ele quer nos ensinar, que a gente ande de dia e que a gente ande sabendo o que nos espera, né? Que é bênção, amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, a partir desse ponto, Mateus, Marcos e Lucas seguem mais ou menos juntos, né? As suas narrativas seguem em paralelo. E a gente vai então seguindo aqui, Lucas 18, sempre Lucas fala mais parábolas nesta ocasião, mas vamos lá para o 31, verso 31. Lucas 18, 31. Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem, pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Amém? Glória a Deus.
Bom, então Jesus está preparando, né, cada uma das coisas. E ele então resolve subir um pouco mais, passar por Jericó para encontrar a multidão que está vindo para a Páscoa, né, mais ou menos lá na altura de Jericó. Então, na entrada de Jericó, a gente vê a cura de Bartimeu. Isso está em Lucas 18 também. Logo depois, a gente vê ele chamando Zaqueu. Zaqueu em cima de uma árvore, ele fala o nome de Zaqueu. Zaqueu, desce, eu te conheço, me convém pousar na tua casa. Então, ele traz um Zaqueu reprovado pelo povo, rejeitado, ele traz para seu amigo pessoal, né? E a gente vê o grande amor do Senhor, não para, não cessa, todo o tempo, né? Fazendo isso. Mas aí está chegando o tempo da Páscoa, finalmente falta uma semana para a Páscoa, né? E vamos lá, João 12, ele veio descendo e já está às portas, né? Já está às portas. Então, João 12, ele está chegando por Betânia. Ele chega em Jerusalém, mas ele vem pela casa de Lázaro, novamente, né? Pelos amigos lá de Betânia, ele vem visitá-los mais uma vez. Então, Lucas 12, 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então, a gente vê que há uma festa, né? Jesus é bem recebido naquela casa e Jesus começa, então, a preparação, né? No dia seguinte, lá no versículo 12, no dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Gente, tudo isso para se cumprir a profecia de Zacarias 9:9, né? E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta. Zacarias 9:9 se cumpre aqui. Então, Jesus está passo a passo cumprindo o propósito, né, de chegar em Jerusalém no momento certo, né? Novamente, se você lê a continuidade, você vê que os fariseus e os sacerdotes ficam com inveja, né? Ficam com o plano de destruir Jesus, né? Destruir Jesus. Mas Lucas 19 fala o coração de Jesus ao entrar em Jerusalém. Vamos só dar uma pausa para ver esse momento que Lucas descreve. Lucas 19, 41. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isto agora está oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Sabe, irmãos, Jesus está falando para eles uma profecia também. Está profetizando para a cidade de Jerusalém o que ia acontecer na Páscoa do ano 70. O general Tito, filho do imperador, que depois também se tornará imperador, ele cerca Jerusalém. Está descrito no livro de Flávio Josefo, que é um historiador judeu que estava no meio dos romanos, no livro Guerras lá. Então, a gente vê, ele fala sobre isso. A cidade de Jerusalém é cercada e alguns judeus que tentam fugir são crucificados. Então, ele diz que chegam a se formar 500 cruzes de corpos apodrecendo. E dentro da cidade, os judeus ou morrem de fome ou morrem pela mão dos romanos. Os romanos finalmente, por uma rampa, chegam dentro da cidade e os judeus se jogam na frente dos romanos para não deixar que eles entrem no templo, mas ao contrário, eles são mortos e esse sangue deles escorre pelas escadas e tal. E o general Tito volta para Roma, tem até um arco, se você for lá
no Coliseu, se você procurar pela internet você vai achar também, do lado do Coliseu tem o Arco de Tito, e uma das inscrições, um dos relevos que tem no Arco de Tito é ele carregando a menorá, né? Aquele candelabro de 7 braços, né? Então, mostrando que ele conquistou Jerusalém, ele se orgulhando, o arco de triunfo dele ter conquistado Jerusalém. Mas Jesus descreve que aquele tempo foi um tempo terrível demais, como nunca houve, nunca haverá, né? Existem passagens lá em Lucas mesmo em que Jesus profetizava, isso já antes profetizava sobre esse dia, né? Esse dia do ano 70 decretou o fim de Jerusalém, né? E o fim de uma era também, né? O fim de uma era. Bom, Marcos 11:11, a gente vê aqui, Jesus está falando coisas que vão acontecer, né? Mas em Marcos 11, versículo 11, ele está chegando em Jerusalém. Então, ele veio montado num burrinho, né? Num jumento, perdão, ele veio montado num jumento e entrando pela cidade, as pessoas jogando ramos, né? E vestes para que ele pisasse, dizendo que ele é o rei dos reis, ele é o rei de Israel, né? Mas Jesus vai até o templo, né? Jesus vai até o templo aqui, e quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Ele vai para Betânia. E no versículo 20, a gente vê isso já na terça-feira, né? Porque, irmãos, veja bem, perdão, no dia seguinte, na segunda-feira, no dia seguinte, quando que Jesus entrou em Jerusalém no domingo, chamado do Domingo de Ramos, né? Que você comemora, que jogavam ramos à sua frente. Na segunda-feira, no dia seguinte, eu estou em Marcos 11:12. Marcos 11, versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver nela, porventura achava alguma coisa, aproximando-se, nada achou, senão folhas, e lhe disse, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, segunda-feira agora, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. E também os ensinava, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Então, na segunda-feira, novamente, Jesus foi só para fazer o que ele tinha feito no primeiro momento do seu ministério. Agora, nos últimos momentos, ele faz a mesma coisa. Ele vira a mesa dos cambistas, ele purifica o templo, tá? Na terça-feira, aqui no versículo 20, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Jesus havia amaldiçoado uma figueira. E então, eles viram que a figueira, de um dia para o outro, secou completamente, né? Então Pedro falou, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Jesus fala, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus fala sobre fé. Ele não perdia uma oportunidade. Se os fariseus falassem alguma coisa, ele ensinava aos discípulos. Se os discípulos perguntassem sobre qualquer assunto, ele ensinava. Agora eles precisavam aprender sobre a fé, né? Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. E ele então está o tempo todo trabalhando. Esta é a grande lição. Nós vemos um mestre que não se cansa, né? Não se fatiga, né? Ele tem um interesse grande em servir, em abençoar. Nós somos seus discípulos, amém? Temos o mesmo coração em nós. Então a gente viu que o ensinamento do Senhor foi bem forte aqui.
né? Marcos 11, 27, aqui a gente vai ver agora já no outro dia, né? Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ora, era quarta-feira, né? Jesus seria sacrificado na sexta-feira, o céu ficaria negro ao meio-dia, haveria um terremoto, né? O centurião se converteria, muitos corpos de santos serão ressuscitados. O momento da cruz está chegando, mas Jesus tinha ainda um tempinho para falar com esses camaradas. Olha só, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu essa autoridade? Jesus responde: eu vos farei uma pergunta, respondei-me. O batismo de João era do céu ou dos homens? Jesus estava chamando a atenção deles. Vocês são hipócritas, vocês não querem a verdade. O testemunho de João era do céu ou dos homens? Respondei, e eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá então, porque não acreditaram nele. Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhe disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Deixou para eles uma boa lição, uma lição de moral, literalmente, para que eles aprendessem a ser verdadeiros, né? Deixassem de hipocrisia. Irmãos, nós temos que resumir um pouquinho, mas vamos ver, Marcos 12 e Mateus 22, a gente continua vendo os fariseus atacando Jesus de diversas formas, né? Mas esse dia aqui termina, né, com as últimas pregações públicas de Jesus. Amém? São duas palavras. A primeira, lá em Mateus 23, onde ele abre o verbo, rasga o verbo com esses publicanos, com esses fariseus e escribas e fariseus, né? Os publicanos eram pessoas que até se quebrantavam e aceitavam Jesus. Até os centuriões aceitavam, mas os líderes religiosos não queriam aceitar. Então, Mateus 23, ele fala: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Jesus! Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar e as principais cadeiras nas sinagogas. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque só um é o vosso mestre. E ele continua: o maior dentre vós será o vosso servo, quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Jesus está vacinando os apóstolos para não entrarem na, vamos dizer, visão de orgulho e de vaidade, né? E ele termina aqui no 13, ele começa, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. No 14, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. No 15, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. 16, e ele vai falando, né? Ele está chamando a atenção deles. Seria, na verdade, uma palavra de misericórdia para eles, porque seria a última chance deles acordarem para a vaidade que eles viviam, né? Muitas vezes o nosso serviço a Deus pode se transformar facilmente pode acontecer, né? Num ato de vaidade, com o fim de ser visto pelas pessoas. Tudo quanto você fizer, seja para Deus ver. Amém? É uma lição que ele nos ensina e que nós precisamos ter guardado forte em nosso coração. Mas Jesus aqui estava falando para as multidões. Agora, no versículo 24, né, ele, depois de falar sobre o templo, ele fala que, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando-se quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Jesus repete, né? Que não seja derribada. E aí começa o grande sermão escatológico, né? A última pregação
de Jesus, grande pregação de Jesus, aquela para os fariseus do ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, e agora para os discípulos, falando sobre o final dos tempos, para que eles tivessem esperança, né? Ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, né? Depois verso 15, estou em Mateus 24, agora verso 15, quando pois virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa, quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Aqui é o texto que ele está falando sobre a invasão de Tito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, vai acontecer na Páscoa, né? Ou antes da Páscoa. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Jesus. Jesus preveniu sobre tudo isso. Há um relato, né, nos livros de história eclesiástica de que um grupo de discípulos se preparou devidamente para isso e se protegeu, de tal forma que no momento em que os romanos chegaram, eles dispersaram rapidamente, eles não foram presos, né? E aqui Jesus fala que a tribulação virá com sinais, né? A grande tribulação virá com sinais. Depois ele fala da parábola da figueira, que quando você nota que os ramos estão ficando prontos para dar frutos, então é porque a coisa está para acontecer, né? E novamente ele repete de Noé, que eles não tinham prestado atenção, que havia uma palavra para eles. E fala para eles também, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas aquele servo, sendo mau, disser consigo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, né? A última palavra de Jesus nesse sermão, depois de falar sobre a parábola das virgens, vai ser sobre a dos talentos. Traz para nós uma certeza, irmãos, que quem estiver, nós temos que terminar, mas quem estiver cumprindo o seu ministério vai receber um galardão na próxima vida, né? Na vida eterna, no céu, né? Nessa vida vindoura, nessa vida eterna. Ele vai receber um galardão eterno também, né? E ele fala, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos e as ovelhas. Então a gente vê que o Senhor Jesus está avisando dos últimos tempos, né? E na próxima segunda-feira a gente vai estar entrando na quinta-feira, que é aquele momento decisivo dele, preparando para a ceia, né? Vai ser a última Páscoa, é a primeira ceia. E nós vamos ver então dali o momento dele ir para a cruz. Amados, é muita coisa que acontece, mas Jesus não para de ensinar. Ele não para de cuidar de você e de mim, amém? Ele não para de cuidar. Então, que Deus nos abençoe rica e poderosamente. Você viu Jesus andando, agora sinta o toque dele na sua vida, amém? Deixa ele ser o Senhor da tua vida, porque não há nada melhor para acontecer com você do que aquele plano que Deus tem para a sua vida, amém? Senhor Jesus, abençoa, Pai, que a tua boa, perfeita e agradável vontade se cumpra na vida de cada um dos nossos amados irmãos que estão ouvindo agora esta palavra, em nome de Jesus. Ó Pai, e que a nossa esperança no futuro, Pai, cresça cada vez mais, sabendo que o Senhor não mente, o Senhor não falha e todas as suas promessas se cumprem, Pai. Nós te amamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amados. Vamos estar adorando ao Senhor agora, amém? Para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos lá.
se a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Oh Jesus, as montanhas e vales, desertos e mares que atravesso e levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos. Aleluia. Que hoje a gente possa pedir para o Senhor aumentar a nossa fé, se necessário fazer aquela oração: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Porque muitas vezes a gente ouve as pessoas falando, a gente vê o relato bíblico, mas a gente não consegue enxergar aquilo acontecendo na nossa vida, aquilo acontecendo na nossa realidade. Naquele problema que você enfrenta, às vezes você de repente tem depositado a sua esperança em alguma coisa que não, de repente, que não é a forma como Deus vai usar para resolver o seu problema, assim como aquele homem que fazia 38 anos estava aleijado à beira do tanque de Betesda, e quando Jesus perguntou o que queres que eu te faça, ao invés de demonstrar naquele momento a fé de que Jesus poderia curá-lo, ele reclama, ele se queixa: Senhor, não tem ninguém que me coloque dentro do tanque. Sempre que o vento se agita, de acordo com o que se cria, alguém poderia ser curado, mas vem alguém
e entra antes de mim, eu estou aqui há 38 anos, à mercê, porque não tem ninguém que me ajude, ninguém que me coloque dentro do tanque. E às vezes a gente está com Jesus diante da gente falando, o que você quer que eu te faça? E a gente fala, Senhor, se fulano de tal fizesse aquilo que ele me deve, Senhor, se eu tivesse tido tal oportunidade, Senhor, se a minha vida fosse diferente de tal maneira, ao invés a gente fala, Senhor, eu quero ser curado, Senhor, eu quero voltar a ver, Senhor, eu quero ter a solução para o problema na minha família, Senhor, eu quero, enfim, aquilo que você precisa de fato, que a gente possa reconhecer que em Cristo está a nossa verdadeira esperança, que na fé em Cristo é, na verdade, aquela que não vai ser frustrada. Aleluia. A nossa fé em todas as outras coisas, em todas as outras pessoas, em todas as outras promessas que não são da parte de Deus, podem ser frustradas, podem ser falhas. Mas o Senhor hoje está diante de você e te pergunta, o que quer que eu te faça? Aleluia. E que a gente possa romper em fé e, de repente, para você que até hoje falaria, André, mas eu acho muito difícil que isso aconteça, eu não consigo enxergar uma solução, ou então, como o caso lá do homem aleijado, a solução que eu imagino, ninguém está afim de me dar, ninguém libera essa bênção para mim, mas Deus quer liberar uma bênção muito maior do que a solução que eu e você criamos. Então, aleluia. Que assim como Bartimeu, que ouviu falar de Jesus, conhecia Jesus mesmo sem o conhecer pessoalmente, quando soube que ele estava passando, fez questão de passar pelo meio da multidão, chegar diante dele e falar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E quando foi perguntado o que ele queria, ele falou que queria ver. Então, aleluia. Que a gente possa hoje desenvolver nossa fé, como diz a canção, romper em fé, para assim que Jesus trouxer aquela oportunidade, seja através de um homem de Deus, através de um momento de oração, através de uma palavra direta, você diga, Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser solucionado o meu problema. Amém? Vamos orar então, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos dá tantas provas, tantas evidências, tanto na Tua Palavra, quanto nos testemunhos dos nossos irmãos, dos nossos pastores, meu Pai, de que o Senhor é poderoso para curar, o Senhor é poderoso para libertar, é poderoso para mudar sentenças, para mudar a forma como as coisas funcionam, até mesmo na lógica humana, meu Pai. Então, que hoje, quando estivermos diante de Ti, e o Senhor nos perguntar o que nós queremos, nós não demos uma desculpa, não nos queixemos de que não somos ajudados, mas possamos entender que aquele que verdadeiramente pode muito mais do que nos ajudar, nos solucionar os problemas, está diante da gente, meu Pai. Nos ajuda, meu Pai, nas muitas vezes que nós temos uma fé pequena, nós até cremos, nós até acreditamos que seja verdade, mas não conseguimos enxergar aquilo acontecendo na nossa vida, meu Pai. Que possamos hoje romper em fé e mesmo ir até um nível de fé que nós nunca fomos antes, meu Pai. Amém. Andar sobre as águas, sobre a Tua Palavra, meu Pai, se necessário, e que a gente possa confiar no Senhor e crer que o Senhor tem a vontade boa, perfeita e agradável, e é poderoso para cumprir tudo aquilo que prometeu. E é poderoso tanto para curar quanto para perdoar os pecados, como o Senhor mostrou, meu Pai, tanto para dar a salvação física, o resgate de um problema restrito aqui a essa realidade, a terra, mas também solucionar os nossos problemas pela eternidade, nos dando a salvação, meu Pai, o perdão, meu Jesus. Então, seja qual for a situação que o nosso amado, nossa amada precisa no dia de hoje, que ele possa encontrar em Ti a fé para acreditar que o Senhor pode fazer esse milagre, meu Pai. Amém. No final de contas, tudo isso é um milagre, meu Deus, e mesmo que o Senhor use meios naturais, mesmo que o Senhor use o homem, use a natureza, use, enfim, situações cotidianas para trazer a solução, nós sabemos que tem a mão de Deus e sabemos que é um milagre, meu Pai. Amém. Então nós te pedimos e já te agradecemos, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo que o Senhor irá fazer, meu Pai, desde já nós te agradecemos, meu Pai, nós te pedimos já com a certeza de que iremos te agradecer, meu Jesus, dentro da Tua soberana vontade, no Teu soberano tempo, meu Pai, na Tua soberana forma, o Senhor, na Tua infinita misericórdia, se preocupa e se propõe a nos dar essa solução, esse milagre. Amém. E nós cremos, meu Jesus, nós queremos ver, nós queremos andar, nós queremos ser perdoados, meu Pai, e acreditamos que o Senhor é a resposta para isso. Amém. Por isso nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Você recebeu, receba, em nome de Jesus na sua vida. Não apenas você ver Jesus andando, não apenas você ver Jesus curando, mas você agora
sentindo o toque do Senhor na sua vida, conforme foi proclamado pela fé, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos encerrar, irmãos, agora, fazendo uma oração final de bênção apostólica, mas confesse a sua vitória para o Senhor. Amém? Aquilo que o nosso amado irmão André aqui orou agora, amém? Foi movido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. O poder de Deus está aí, ao seu Aleluia, alcance. Jesus. Está aí tocando Aleluia. a sua vida agora. Aleluia. Deixa Ele trazer a cura, deixa Ele trazer a solução. O Espírito Amém? de Deus visita, Senhor. Apenas diga para Ele: Senhor, ajuda a minha fé, Jesus, eu te toco, Jesus. Eu recebo do teu amor, da tua misericórdia em minha vida agora, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nós te amamos, Pai, por este culto maravilhoso. Nós te amamos porque nós vimos o Senhor. Aleluia. E nós pudemos agora, Senhor Deus, Aleluia. tocar nas tuas vestes. Amém. Oh, Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor está tocando a Aleluia, mente, Pai. Jesus. Primeiro a mente de cada Aleluia. coração, de cada vida, Pai. E depois, Senhor Deus, ó Pai, o Espírito, Senhor Deus, de cada um, derramando uma palavra de fé em cada um, Senhor. Amém. Mostrando aquilo que o Senhor tem planejado de vitória, de bênção, Pai, na vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Amém. te agradecemos, Pai. Oh, Senhor Deus, e que a graça do Senhor Jesus, Amém, oh, Senhor. Senhor, Aleluia, a tua Jesus. maravilhosa presença, oh, meu Deus, o amor do Aleluia, nosso aleluia, Pai Jesus. e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre a vida do Amém. meu amado, da minha amada, oh, meu Deus, e crescente na sua vida agora e para sempre. Amém, amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, amém. Amém. Conte das bênçãos do Glória a Senhor. Deus, Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia.